Eu convido a você a se colocar em pé e abrir a sua Bíblia junto comigo em Mateus 28, verso 19 e 20. Mateus 28, verso 19 e 20. Quem já achou, digam graças a Deus. Eita, irmãos abençoados, rápidos. Mateus 28, Evangelho de São Mateus, que é o Evangelho do Rei, que há de vir. Mateus 28, 19 diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Feche os seus olhos, faça a sua oração. Vamos fazer um período de oração, pedindo a Deus que nos abençoe nesta manhã. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra diz que quando alguém toma uma decisão de nascer da água e do Espírito, há festa no céu. Senhor, muito obrigado porque nós estamos em festa, pela vida do Genilson, do Luiz Roberto, do Marco. Senhor, muito obrigado, Senhor. A Tua igreja está em festa. E eu creio, Senhor, que em qualquer parte do mundo, neste momento, está acontecendo outros batismos. E os céus continuarão em festa. Pai Santo, muito obrigado. Porque nós somos apenas um pingo, Senhor, nesse oceano, contribuindo, Senhor, com a multidão que um dia ouvirá: vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Senhor, nós vamos ouvir isso dos teus lábios: vinde bendito do meu Pai. Obrigado, Senhor. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe os pastores, que são, Senhor, participante deste momento de alegria, de felicidade, porque em todo esse tempo nós estamos pregando, ensinando, orientando para fazer a colheita, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada um deles. Obrigado, Senhor, pelos obreiros. Obrigado, Senhor, pelo diaconato. Obrigado pelos membros da igreja, pelos músicos, pelos cantores. Obrigado por cada irmão, Senhor, que tem participado deste momento para que esta festa fosse realizada. Pai Santo, muito obrigado. Que o Teu Espírito seja derramado sobre os batizando, assim como o Espírito Santo veio sobre a vida de Jesus há quase 2000 anos atrás, quando ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista, que assim que ele foi batizado e saiu das águas, o Espírito desceu sobre ele e o ungiu, Senhor Jesus. Que o Teu Espírito possa vir sobre os irmãos que desceram as águas do batismo e eles sejam ungidos pelo Espírito Santo nesta manhã. Pai Santo, abençoe esta cerimônia batismal. Coloca as Tuas mãos, Senhor, sobre cada candidato. Coloca as Tuas mãos sobre a Tua igreja. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado. Eu Te louvo e Te glorifico hoje e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podei vos assentar, irmãos? Muito bem. O que está sendo realizado hoje é o cumprimento de uma ordem de Jesus. Nós estamos aqui
obedecendo uma ordem. Ele disse: portanto, ide. A igreja, ela não foi constituída para ficar entre quatro paredes. Então Jesus ordenou à sua igreja: portanto, ide, fazei discípulos. Ele não está falando aqui, constitua uma religião. Porque uma religião, apesar da palavra religião vir do verbo religar, e quando alguém é chamado por Deus, ele é religado a Deus, que o homem se separou dele lá no Éden. Então, a palavra é religar, compõe a religião. Mas só que essas coisas estão tão deturpadas, que a religião virou apenas um ritual, dogmas, que são doutrinas não bíblicas, mas doutrinas criadas pelo próprio homem. Para você chegar até Deus, você tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro. São as doutrinas, os dogmas. E os rituais que é feito é para que aproxime a pessoa de Deus. Então, o homem, ele ficou inerte na religião. Ele não tem vida própria na religião, porque na religião é o sacerdote que faz, é o bispo que faz, é o apóstolo que faz, é o pastor que faz, é aquela liderança que faz, e ele fica inerte, só como espectador. Mas Jesus não está mandando abrir religião aqui. Ele disse: ide, fazei discípulos. Discípulo é semelhança. Semelhança com quem? Com seu mestre. Então ele diz: saia pelo mundo, ide por todo mundo, ide para as nações e fazei discípulo. Façam com que as pessoas sejam semelhantes a mim. Porque religião temos muitas no mundo. Até os índios têm a sua religião. O homem mais longe da civilização, que são os índios que não tiveram ainda contato com a civilização, eles têm a sua religião. Quem falou para eles que eles precisam de ter contato com o superior? Porque isso já está impregnado na trindade do homem. Todo ser humano clama por contato com o seu Criador, mas como ele não tem, então ele cria a sua própria fé, a sua própria religião, o seu próprio contato com seres que ele acha que é Deus. Então, por exemplo, tem índios, a gente estudou isso quando era pequenininho lá na escola, que os índios têm o sol como seu Deus, a lua como a sua deusa, a natureza como o seu Deus, o trovão, o relâmpago, são deuses para aquelas pessoas que não têm conhecimento da verdade. Então por isso que Jesus está aqui, olha, ide, façam discípulos de todas as nações. Agora, ensine elas, ensinando-as, versículo 20. Aliás, vamos lá, vamos dar sequência aqui. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois que fez o discípulo, batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí depois, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até o final do mundo, até a consumação do século. Amém. Então, Jesus não está aqui mandando fundar, ordenando para a gente criar
organizações religiosas, entidades religiosas, com placas, com títulos, com coisas que ele está mandando fazer discípulo e batizar esses discípulos e ensinar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então vamos lá. Quando a igreja começou em Jerusalém, há quase 2000 anos atrás, ela foi inaugurada com o derramamento do Espírito Santo. Atos capítulo 2. Ali começou a igreja. Quando o Espírito Santo desceu sobre 120 discípulos. E eles saíram proclamando o que eles haviam recebido de Jesus. O que eles receberam de Jesus, eles começaram a proclamar a mensagem de Cristo. Letra por letra, palavra por palavra, ponto por ponto, vírgula por vírgula, tio por tio, sem extrapolar o que Jesus ensinou, nem para a direita e nem para a esquerda, mas ao pé da letra. Então eles saíram. Aí, se fosse hoje, alguém iria inaugurar uma entidade religiosa, a primeira preocupação dele era procurar um nome para essa entidade. Um nome para colocar num CPF, para fazer um estatuto, para organizar uma organização religiosa. Mas não foi isso que Jesus mandou fazer. Quando eles saíram, nem títulos eles tinham. Quem é que colocou o primeiro título nos apóstolos e discípulos? O povo. Sabe como é que eles eram conhecidos? Os do caminho. Está registrado. Atos capítulo 9, verso 2, Atos 19, verso 9, Atos 24, 22, Atos 24, 14, Atos 22, 4. Esses textos vão falar que eles eram conhecidos como os do caminho. Ah, você é cristão? Você é crente? Você é seguidor? Sim. De onde você é? Eu sou lá do caminho. Alguém fala, mas do caminho? Por quê? Porque eles ensinavam o caminho de Jesus. Eles estavam seguindo rigorosamente o discipulado. Fazer pessoas que conhecessem Jesus. Aí pela primeira vez, na cidade de Antioquia, eles receberam o título de cristãos. Está registrado em Atos 11, 26. Aí o povo colocou o nome nos seguidores de Cristo, nos discípulos de Cristo, nos seguidores de Jesus, como cristãos. E sucedeu, isso eu faço questão de ler, e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. O que significa ser cristão? Ser cristão é seguidor de Cristo, é aquele que pertence a Cristo. Deu para entender? Eu sou seguidor de Cristo e eu pertenço a Cristo. Isso é que é ser cristão. Agora, ser cristão é ter uma vida de certezas. Ter uma vida de certeza. Ser cristão não é vida de dúvida. Um dia perguntaram a uma mulher religiosa, muito religiosa, que seguia os dogmas da sua religião, seguia os preceitos da sua religião, seguia as doutrinas da sua religião. Perguntaram essa, vamos aqui, de tão dedicada que ela era, uma religiosa daquela mesma autêntica, de levantar às 5 da manhã e assistir às suas reuniões, ir para seus cultos, cedo,
madrugada saindo de casa. Aí perguntaram a ela: se a senhora morrer hoje, a senhora tem certeza para onde a senhora está indo? Ela disse: isso ainda é comigo, não, pergunta o meu bispo. Então ela está numa religião que às vezes tem o chamado cristão, mas não tem certeza de nada. Então a religião, ela simplesmente, ao invés de religar o homem a Deus, pelos rituais e pelos seus dogmas, está colocando o homem distante de Deus. Então por isso que Jesus veio. E ele veio pessoalmente para poder ter certeza que iria chegar à verdade. Chega de religião. Para você ter uma ideia, a Índia, ela tem 1,4 bilhão de pessoas. A religião predominante na Índia é o hindu. E o hinduísmo tem como o seu Deus principal Brahma, que ali na sua imagem mostra as castas sociais, da cabeça até os pés. A casta que representa os pés são os miseráveis, são aqueles que não pertencem ao hinduísmo. Já a parte superior da estátua de Brahma é aquela casta empresarial, religiosa, dedicada, e com isso foi criado 300 milhões de deuses. A Índia hoje tem 300 milhões de deuses. A Índia adora o rato. Se você ver, você nem come, porque o rato tem um templo próprio para ele. Eles fizeram 2 ratinhos de ouro, coloca na entrada do templo, e o pessoal vai, compra as coisas na rua e entra para o templo para tratar dos cuicas, dos ratos. E eles se assentam, os indianos assentam em volta de uma bacia com leite. Os ratos vêm e tomam o leite junto com os hindus. Aí você fala, eu posso imaginar a quantidade de pessoas que morrem de leptopirose naquela região, deve ser uma coisa terrível. Eles entram, rato para tudo quanto é lado no chão, aquela sujeira, eles vão entrando e fica aquilo igual, já viu o calçadão? Aqui em Juiz de Fora é o calçadão mais movimentado, é a Alfield, o calçadão da Alfield. E lugar que você já viu movimentado, pensa no lugar movimentado, é os templos dos ratos. Aparece rato de tudo quanto é lado, milhões de ratos, e templo mesmo grande. Pode olhar na internet para você ver. Eu quero ver lá na Índia o templo dos ratos. Aí você vai ver, você vai ficar apavorado. Aí eles adoram a vaca. Quando um presidente do Brasil foi visitar a Índia, ele não pôde entrar de sapato, porque o sapato dele era do couro da vaca. Ele teve que tirar o sapato, porque você está com o seu Deus, o meu Deus dos seus pés. Você matou o meu Deus. A vaca está passeando na rua, ninguém pode buzinar, tem que esperar ela decidir para onde ela vai. Tem que esperar a vaca decidir. Então eles têm 300 milhões de deuses, estão morrendo, estão naquela miséria, no sofrimento. Então Jesus, ele veio, Deus mandou que ele viesse para ter certeza que nada seria deturpado daquilo que ele falasse. Então ele disse, ide, fazei discípulos e ensine tudo que eu ensinei para vocês. Então, ser cristão é uma vida de certezas. Então vamos lá. Ser cristão é saber. Ser cristão é conhecer. Ser cristão é ter. Ser cristão é ser. Ser cristão é ser ou saber. Aí a palavra vem, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo.
Então você sabe que você nasceu de Deus. Como é que nasce de Deus? Da água e do Espírito. Água, essa água que está aqui representa a palavra de Deus. E do Espírito Santo, que a partir do momento que o candidato desce as águas e sai, ele está sepultando uma vida velha e levantando para uma nova vida, e o Espírito Santo vai ajudá-lo nessa nova vida. Então você que já passou por esse processo, então você já sabe. O cristão é aquele que sabe. Ele sabe que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. 1 João 5,4. Outro versículo: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. 1 João 5,19 e 5,18. E o maligno não lhe toca. Pode fazer qualquer coisa contra você. Você não tem medo? Porque você sabe que o maligno não pode tocar em você. Porque você tem uma vida de certezas. O será saiu da sua vida. O talvez saiu da sua vida. O acho saiu da sua vida. Porque agora você está levando uma vida de certeza. Porque você foi ensinado exatamente como Jesus mandou que você aprendesse, ensinando-as a guardar tudo que eu tenho ensinado para vocês. Aí você vai levar uma vida de certeza. Porque você sabe, sabemos que já passamos da morte para a vida. Porque antes do Daniel conhecer Jesus, eu era um defunto ambulante. Só minha carne que vivia. Meu espírito estava morto, o meu entendimento estava morto. É igualzinho aquela música que fizeram, baseado exatamente em alguém que é levado pela vida. Vida leva, senão vai acabar, alguém vai falar, já sei essa música aí. Vida leva quem? Leva ele, né? Por quê? Porque ele não tem certeza de nada. Então deixa a vida me levar. Vida leva eu. Então a Bíblia fala: nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz estar nele também vai andar como ele andou. Está dando para você entender? Ser cristão é uma vida de saber, de certeza. Segundo, ser cristão é conhecer. E esta é a vida eterna, que te conheçam a ti como o único verdadeiro Deus e a Jesus a quem enviastes. É uma vida de certeza. Você conhece Deus. Deus não é um ser que criou e abandonou suas criaturas e está lá sentado num troninho. Num troninho, na época, quando eu era criança, eu pensava que tinha um refrigerante, que ele tinha um homenzinho com um tambor na garrafa. Não sei se alguém lembra desse refrigerante. E aí eu pensava que quando acontecia o trovão, era aquele homem que estava arrastando o tambor lá em cima, rolando o tambor. Porque são as criações do ser humano. Ou às vezes, quando havia o trovão, Deus está bravo lá em cima. Então, irmãos, a pessoa que é cristão, a partir de agora, não estou falando dos irmãos que vão descer as águas, eles estão dando o primeiro passo. E daqui a pouco eles vão estar sabendo, eles vão estar conhecendo, eles vão estar tendo o que Deus ensinou através da sua palavra. Mas todo cristão tem o dever de saber, tem o dever de conhecer, tem o dever de ter e tem o dever de estar alinhado com aquilo que Deus ensinou, que é o ter. Então, irmãos, a palavra de Deus ensina para nós que ser cristão é saber, conhecer. Conheceis o Espírito de Deus, conheceis o amor de Deus. Ser cristão é ter. Quando se fala em ter, a gente pensa em coisas materiais, mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Ser cristão é ter
tendes a vida eterna. A sua vida eterna não vai começar, você já tem a vida eterna. Se eu ou você partir daqui agora, nós sabemos para onde vamos. Por quê? Ser cristão é uma vida de certeza. Não é a resposta que aquela mulher deu para o repórter. Fala com o meu bispo, porque ele é que sabe. Aí as religiões, o que elas fizeram? Elas criaram um monte de lugares intermediários para que a pessoa vá até Deus. Por exemplo, existe uma religião que criou a reencarnação. A pessoa morre, ela volta nesta terra em outro corpo. Aí eles dizem nos seus ensinos que se a pessoa nasceu pobre, nasceu com uma deficiência, é porque na outra vida ele foi um rico avarento, ele foi uma pessoa maligna, então agora ele nasce com deficiência porque ele tem que pagar o que ele fez na vida passada para que ele possa aperfeiçoar o seu espírito através de castigos. Outros morrem e vão para um lugar intermediário onde é exigido que cultos são realizados para que ele possa sair daquele lugar intermediário, e cada culto que é realizado em nome do falecido abaixa 5 graus no fogo, para que quando todos os cultos forem realizados, ele já está pronto para sair do lugar intermediário para que ele possa ver Deus. São as criações das religiões. As reencarnações, os lugares. Aí você que é inteligente, porque o cristão é inteligente, se cada ser é um ser individual, nasce com espírito, alma e corpo, como é que uma pessoa que morre, a sua alma vai entrar num outro corpo que já tem alma? Ou se ele vier aqui segundo a religião, ele vai ser uma pessoa desalmada, sem alma. Então, são ensinamentos que não tem pé nem cabeça, não tem base bíblica. Então, ser cristão é ter certeza da vida eterna. Ser cristão é saber que nós temos um advogado perante o Pai. Ninguém consegue, seja qual for o processo, ninguém consegue representá-lo a si mesmo perante um juiz. Ele precisa de um advogado. Ainda que seja gratuito, ainda que seja dado, entregue pelo Estado, mas ele tem que ter um representante, e nós temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo. Nós temos, você tem, e esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Nós temos a certeza que Deus está nos ouvindo, porque ser cristão é uma vida de certezas. Ser cristão é ser. Você é amado. Agora somos filhos de Deus. 1 João 3,2. Antes éramos só criaturas, mas hoje somos filhos de Deus. Ser cristão é chamado de filhinhos. Filhinhos, vós sois de Deus. 1 João 4,4. Nós somos de Deus. 1 João 4,6. Sabemos que somos de Deus. Mas ser cristão é ter uma vida de certeza. Está dando para entender? Somos de Deus. A Bíblia fala assim: vós não sois deste mundo. Nós não somos do mundo. Nós não somos de uma religião. Nós somos de Deus. Aleluia, somos de Deus. E eu já encerro, eu já concluo. Ser cristão não é seguir dogmas ou rituais, mas um estilo de vida. Ser cristão é ter um estilo de vida.
é um padrão de comportamento. E esse padrão de comportamento te identifica como seguidor de Jesus. Eu já falei que uma vez eu trabalhei numa empresa de doces, balas, e quando chegava na época de Cosme e Damião, aquelas pessoas que fizeram promessas, eles baixavam nessas lojas para fazer a compra e distribuir para as crianças. Aí o meu patrão, aí chegou uma família inteira, a mãe, as irmãs, sobrinhos, chegou uma família inteira. Aí o patrão falou assim: Daniel, você está escalado para poder mostrar para ela os produtos que nós temos aqui. Aí eu levei elas para o depósito para mostrar tudo que a gente tinha. Aí a principal, a matriarca, falou para mim assim: olha, me atende direitinho, porque se você não me atender direito, eu vou colocar o seu nome lá na boca do sapo de noite. Aí a que estava do lado dela falou assim: não, mãe, ele parece crente. Aí ela me perguntou: você é crente? Eu falei: sou. Sabe por quê? Aquele que está com você te identifica, porque você é um discípulo dele. Você fala assim: puxa vida, por que o Marcos, nada irrita o Marcos? Porque nada irritava Jesus. Era difícil Jesus ficar irritado. Então o Marcos agora é semelhante ao seu mestre. Por que o Luiz Roberto não mente? Porque o seu mestre não mentia. Seu mestre é o caminho, a verdade e a vida. Por que o Genilson é respeitador? Porque o seu mestre respeitava. Ele agora é um discípulo, é um aprendiz do seu mestre. Ele é semelhante ao seu mestre. E isso nos identifica. Quando Jesus foi preso, eles queriam também prender os outros discípulos, mas não tinha como identificá-los, porque eles eram tudo iguais. Aí quando Pedro estava lá por perto falando, aí uma secretária chegou e falou assim: você é discípulo dele, a tua fala está te condenando, a maneira de você falar te condena. É ali que nós somos identificados, não pelo rótulo, não por um título, mas por uma vida, um estilo de vida de Jesus. Amém. Deus abençoe, e eu já encerro. Devemos andar como ele andou, conforme 1 João 2,6. Devemos falar como ele falou, conforme Mateus 26, 7,2, 7,3. Devemos fazer o que ele fez, conforme João 14, 12. Esse é o estilo de vida do cristão. Vida de certeza, andar como ele andou, falar como ele falou, viver como ele viveu e fazer o que ele fez. Amém. Deus nos abençoe. Deus abençoe você, que já é um servo do Senhor. E Deus abençoe você, que hoje está tomando a maior decisão na sua vida. A principal decisão que alguém pode tomar é ele dirigir o seu destino. Porque não adianta Daniel ter tudo, mas no final perder o maior e melhor. É preferível não ter nada e ganhar lá na frente no futuro, do que ter tudo aqui e perder lá. Então isso é difícil para as pessoas entenderem, mas cabe ao Espírito Santo convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Isto é uma parte que o Espírito Santo vai fazer. Amém. Deus te abençoe. E vamos então à cerimônia maravilhosa. Aleluia. Irmãos, Jesus falou que a vida do Genilson vale mais do que o mundo inteiro. Jesus falou que a vida do Luiz Roberto vale mais do que o mundo inteiro. Jesus falou que a vida do Marcos vale mais do que o mundo inteiro.
Então quando alguém te desvalorizar, para não haver aquele choque de ideologia, afasta-se, chega no espelho, olha, você vale mais do que tudo isso que está aí. Se alguém falar que você não tem valor nenhum, você fala para você mesmo, eu anulo essa palavra, porque Jesus me valorou. Ele disse que eu valho mais do que o mundo inteiro, com toda a sua riqueza. Então, Jesus se preocupa com uma pessoa. Dois batismos, 8.000 pessoas se uniram à igreja. Mas Deus se preocupou com um homem só, o superintendente da rainha, que foi a Jerusalém para adorar, e agora ele está voltando para a sua cidade natal, assentado na sua carruagem, lendo o livro do profeta Isaías, na parte, foi levado como ovelha muda perante os seus tosqueadores, e não abriu a sua boca. Aí Deus falou com Filipe, vá para o deserto de Gaza. Mas como ir para o deserto de Gaza? Não tem veículo, não tem bicicleta, não tem carroça, não tem carro, não tem moto. Aí o que o Espírito de Deus fez? Levantou Filipe e viajou com ele para Gaza. E pôs ele lá na estrada empoeirada de Gaza. Aí Filipe, daqui que eu vim fazer aqui? Aí passa uma carruagem a todo vapor. Aí o Espírito Santo, Filipe, corre e aparelha-te com essa carruagem. Então, às vezes, pregar, falar para alguém, exige-se pressa. Eu não posso deixar para amanhã o que eu devo fazer hoje. Eu não posso deixar uma decisão tão importante que vai destinar a minha vida para tal e tal lugar. Eu não posso deixar aquilo para amanhã, o que eu preciso fazer hoje. Então Filipe, corra e aparelha-te com essa carruagem. Aí ele teve que correr. Talvez, vamos colocar aqui uma quilometragem bem baixinha, 30 km por hora, aquela carruagem estava correndo. Ele teve que correr. Talvez o físico dele estava igual ao do Daniel. Aí ele estava já correndo e já ofegante, mas ele consegue apanhar a carruagem e olha para quem está sentado, lendo o pergaminho com o livro do profeta Isaías. Aí ele pergunta, você entende o que você está lendo? Ele diz, não, se ninguém me explicar. Então pare a carruagem. Aí ele parou, Filipe subiu, deixa eu ver a parte que você está lendo. Aí ele falou, eu não estou entendendo aqui, se ele está falando dele mesmo ou ele está falando de alguém. Ele falou, não, ele está falando de alguém. Ele está falando de Jesus, que como ovelha muda foi levado perante os seus tosqueadores. Você já viu quando a ovelha é tosqueada? O tosqueador pega ela, vira ela de costas para o chão, ela não bate nem a perna, ela fica quietinha. Aí ele vem com aquela máquina e começa a tirar a lã, e ela não se mete, não se debate, ela não berra, não acha ruim. Aí está falando de quem? De Jesus. Como é que foi Jesus? Jesus foi quietinho, levava ele para lá, levava para cá, dava soco nele, dava chicotada nele, quietinho. Está falando de Jesus, que veio e deu a sua vida por você. Aí ele falou, então, você crê nesse Jesus? Ele falou, eu creio. Então você vai batizar. Aí olharam para o lado de baixo, eu senti um córrego. Aí ele parou a carruagem, ali tem água, que me impede de ser batizado? Aí Filipe pegou ele, desceu, foi lá no córrego os dois, e ele batizou o eunuco, o superintendente da rainha, e aí ele volta feliz da vida. Eu quero dizer para você, hoje será o segundo dia mais feliz da vida de vocês.
Porque quando o superintendente voltou, ele estava feliz, rindo até na orelha. Que coisa maravilhosa que eu estou sentindo. Porque quando você se batiza, você já passa a não ter mais, não andar mais sozinho. O Espírito Santo estará dentro de você, te iluminando, te dando força, te dando consolo, te dando capacidade, te dando sabedoria, te dando entendimento, te dando, elucidando todas as dificuldades que você possa encontrar. Ele vai estar te guiando em toda a verdade. Amém. Deus te abençoe. Deus se preocupa com no caminho de Gaza. E é o que ele fez, ele se preocupou com vocês. Olha como é que Deus é maravilhoso, hein? Hein, Ranelore? Como Deus é maravilhoso. Hein, mano? Quem falava que o Genilson ia atravessar para hoje estar aqui? Podia nem imaginar. Mas por quê? Ele foi escolhido lá no Nordeste. Você nasceu lá naquela cidadezinha. Mas eu tenho um propósito para a sua vida. Você vai dar muitas voltas, mas você vai chegar onde eu quero que você chegue. Falou isso com o Luiz Roberto, que já trabalhou em vários, no sul, conheceu muitas regiões do sul do Brasil, e também o nosso irmão Marcos. Mas Deus preparou esse dia para vocês, e esse dia é o dia mais feliz da vida de vocês. Que Deus abençoe. Parabéns pela decisão. Então agora, vamos à chamada. Quando falar o nome, você levanta, voz de trovão, não precisa ficar canhado não. Isso aqui, todo mundo já fez isso aqui. O Daniel já fez, os que estão aqui já fizeram. Aí você vai expressar sua emoção, sua alegria, o seu contato com Deus nesta manhã. Então vamos lá. Luiz Roberto da Silva. Aleluia! Aleluia! Marcos Alexandre Zeferino. Aleluia! E agora, Genilson Gomes Araújo. Aleluia! Graças a Deus, graças a Deus. Amém. Deus abençoe. Então vamos começar, né? Coitado do pastor. Ele é o primeiro a aquecer a água. Ainda bem que a irmã estava olhando lá a temperatura em Juiz de Fora, olhando, procurando saber lá nos canais que transmitem o clima. Aí a irmã falou: lá em Juiz de Fora, prepara que vai estar frio. Mas graças a Deus está quente. Essa água está quente. A água está quente. Você vai ver pelo rosto da gente, a água está quente. Amém, irmãos? Então vamos começar a cerimônia. Quem será o primeiro? De lá para cá ou daqui para lá? O Genilson vai abrir caminho.